Olá meus caros, aqui é o Corvo, e volto para mais um episódio de Drácula de Bram Stoker. Estarei expressando algumas impressões sobre o segundo capítulo da obra neste tópico, neste vídeo. Para quem se interessa pelo livro, se interessa pela obra, quer apreciar, degustar, digamos, esse capítulo em questão um pouquinho mais a fundo, discutir, bater um papo, trocar uma ideia, recomendo, aí na descrição do vídeo, o link para o Clube do Livro, no Discord, que é onde nós fazemos isso enquanto estamos apreciando um capítulo ou parte de uma obra em questão. Bem, vamos lá. No capítulo 2, digamos que uma questão, um questionamento sempre aparece, né? A respeito de Drácula e se ele realmente opera sozinho. Porque, de acordo com a impressão de Jonathan Harker, esse questionamento ele é possível. Porque Harker sente que o Conde, em seu castelo, é alguém extremamente isolado. O que de fato procede. Ele é isolado. E que onde, digamos, num ambiente monárquico, né, de alta classe, deveria haver vários serviçais, várias pessoas acompanhando e servindo o monarca em questão. Isso não é visto, isso não é contemplado, né? É um lugar muito inóspito, muito afastado e também bastante despovoado, digamos assim, né? Jonathan Harker tem a sensação de que o conde e o cocheiro que o levou até lá, ao castelo, são a mesma pessoa. Ele é a pessoa que o recepciona, ele é a pessoa que o conduziu durante o trajeto, ele é a pessoa que o serve o jantar, que faz companhia. E Harker tem essa suspeita muito em virtude da sensação que ele tem com cada contato. O conde transmite uma aura estranha. Uma aura, digamos, que causa desconforto em Harker, né? Que é um aspecto do Conde que eu já vou mencionar, já vou falar um pouquinho daqui a pouco. Mas Harker tem a mesma sensação de estar diante de um ser, de alguém que transmite, passa-o uma sensação de desconforto, de algo talvez não natural, né? E isso se repete com todas as supostas figuras que ele encontra pelo caminho, a começar pelo cocheiro que o leva até o castelo. Uma das suspeitas de que o conde também seja o cocheiro no caso, né, seja o condutor, deve-se ao fato de que quando o Harker chega no castelo, ele não é recepcionado de cara também, né? Ele não é assistido imediatamente, ele fica ali esperando alguém aparecer, alguém atendê-lo, né? Não há um mordomo ou algo do tipo, nem alguma pessoa ali para conduzi-lo aos limites internos do castelo, digamos assim, e esse ato pode levar que os leitores pensem, era o Drácula conduzindo o Harker até o castelo, ele sai, entra no castelo, troca de roupa e vem apresentar-se para Harker. É válido, sabe? É válido essas questões, esses questionamentos. Mas eu penso que seja também talvez muito improvável que o conde seja alguém que trabalha necessariamente totalmente solitário, digamos assim. Porque, querendo ou não, ele é um monarca. E o que não falta ao conde é riqueza, né? É poder monetário, poder econômico. E vocês sabem que o dinheiro compra as coisas, né? Tanto é que o conde no livro já nos apresenta, né, já nos mostra que ele tem um contato na longínqua Inglaterra, que é muito longe da Transilvânia, muito longe de onde Harker está agora, né? Não é assim pertinho, e mesmo assim o conde tem contato com essa figura, né, que é exatamente o patrão de Jonathan Harker, que é Peter Hawkins, lá nos confins da Inglaterra, né? Por quê? Porque ele tem dinheiro, porque ele tem influência, ele pode conseguir ter influência através do dinheiro.
E isso nos leva a crer que ali na Transilvânia, embora as pessoas saibam, né, cresçam, vivam sabendo da real natureza do conde, não é um segredo para eles que o conde é maldito, mesmo assim, o dinheiro pode falar mais alto. O conde pode subornar, pode comprar pessoas ali da mesma forma que comprou, né, digamos, alugou os serviços tanto de Peter Hawkins como do seu representante legal, que é Jonathan Hacker. Né? Os humanos têm natureza corrupta. Né? Muitos são corruptos em qualquer lugar do mundo ou em qualquer cultura que nós possamos imaginar neste mundo moderno, digamos assim. Né? Introduzidos a lógica do capitalismo, a lógica do dinheiro, né? E sem falar também que a Transilvânia é um lugar, né? O lugar onde eles vivem é um lugar que não é lá muito rico. O conde é rico, o povo não é. Então, com certeza, deve ter pessoas ali que fazem alguns servicinhos para o conde, né, sujos, em troca de dinheiro. É algo que nós podemos cogitar também, né, mesmo que isso não apareça necessariamente, não seja descrito, né, revelado aqui no livro. No filme do Francis Ford Coppola, o filme do início dos anos 90, né, um grande clássico do cinema, nós vemos isso acontecer com mais frequência. Né? Talvez seja o Coppola tentando solucionar a seu próprio modo ou fazer de uma determinada maneira com que aquilo que talvez ele não tenha gostado no livro do Bram Stoker, né, que é essa solidão total do conde, ou parcial do conde, fosse explorada de alguma forma, de uma forma talvez mais lógica. Mas o fato de não ter no livro do Bram Stoker não quer dizer que esses servos não existam. É bem provável que eles sejam poucos, não muitos, mas com certeza o conde, por meio do dinheiro, né, por meio da influência monetária que ele tem, né, além da qual, né, também existe a influência do poder dele, né, eu digo o poder bestial, né, enquanto criatura maligna. Certamente o dinheiro ele deve ter influência, sim, mas não necessariamente servir o conde é querer estar perto dele, porque as pessoas na Transilvânia sabem o que ele é, né, sabem da sua natureza. Embora se sirva um tirano, não necessariamente se quer ficar perto dele, principalmente quando você é o alimento dele. Né? Então, de conseguir uma ceia para Jonathan Hacker, ok, ele pode ter cozinhado. Né? Eu acho que é lógico, é válido as pessoas cogitarem isso. Mas também ele pode ter simplesmente comprado os ingredientes com alguém. Alguém pode ter levado para ele. Né? O conde não saiu plantando as coisas, né? Cultivando uma hortinha lá no castelo dele para depois colher, né? E fazer lá uma sopa, um prato. Né, fazer lá sei lá, uma ceia para o Jonathan Hacker. Ele não criou porquinhos ali, né, para fazer bacon depois para o Hacker se degustar e fazer o nham-nham dele. Né? Fica uma coisa meio ridícula pensar isso. Mas certamente alguém providenciou algumas coisas para o conde, porque ele mesmo não tem motivos para ter em seus domínios coisas como essa, porque nós sabemos bem, e é uma característica, é um traço que o Bram Stoker apresenta aqui nesse capítulo, que é o quê? Que o vampiro em si, né, que a criatura em si, ela não come e não bebe. Vampiros não consomem alimentos, eles são proibidos de fazer isso. No caso aqui, o vampiro, né? Porque para Bram Stoker há o Drácula. E os demais vampiros que a obra possa apresentar são simplesmente continuidade dele. Né? A essência da maldição, a essência do mal é o próprio conde, né? Aquele que foi abandonado pela luz, pela graça, por Deus. E é o conde. Ao conde e os seus filhos, né? Aqueles que compartilham do seu poder, são apenas extensões dele. Né? Não há vampiros, não é plural. Há o vampiro, é o conde. Né? É uma das diferenças também para outras obras vampirescas
que viriam posteriormente, né, é essa, né, a Drácula. Drácula, ele é a fonte, né? E ele não come, né? É uma coisa que fica muito clara, muito bem representada e expressa no momento lá que o Jonathan Harker está fazendo a sua ceia. E o Conde nunca bebe, nunca toma nada, né? Mas não falemos de coisas mais adiantes. Falemos, digamos, do momento de apresentação, né, entre o Conde e Jonathan Harker, a devida apresentação formal. A apresentação formal dos dois, eu creio que há um traço nela, há um acontecimento nela, que é inclusive demarcado, reforçado pelo Bram Stoker, que ele faz isso pra gente e ele não faz isso gratuitamente. Ele fez com o sentido de nos mostrar algo, que é justamente a fala do Conde quando ele diz algo no sentido por Harker, de trazer a felicidade que você tem. Deixe aqui um pouco da felicidade que você tem. Bram Stoker fez o Conde falar isso 2 vezes no texto. Fez ele reforçar que o Jonathan Harker, ele precisaria entrar no castelo de bom grado, né? E um segundo aspecto, que é o de trazer um pouco da felicidade que ele tem. Ou seja, são elementos textuais, são ênfases que o autor faz para demarcar esse lugar do Conde como alguém maldito. O Conde é uma criatura miserável. Não há vida ali, não há felicidade ali, não há esperança, há apenas miséria. O Conde, além de solitário, ele é miserável. As graças, a vida, a luz o abandonou. E o pouco que o John Harker possa trazer, o Conde não apenas diz em esperança de que algo ele possa trazer. É quase como um mendigar de vida, de um pulsar, de algo que ele já perdeu há muito tempo e que ele é impedido de ter acesso, impedido de desfrutar de alguma maneira, né? É um ponto muito importante. Falando falando daquele aspecto que eu havia mencionado sobre o desconforto que Jonathan Harker sente na presença do Conde, também é uma continuidade disso. Porque quando o Conde está perto do Jonathan Harker, ele descreve, né, como o Conde ele tem mãos um pouco gordas, como a aparência dele é um pouco senil, que ele tem pelos onde ele não deveria ter, né, pelos muito grandes, volumosos na palma da mão, né, em cima dela, unhas afiadas, pontudas, né, um hálito meio asqueroso, né, meio putrefo, mas ele menciona também incômodo com a presença, como se o Conde tivesse uma aura pesada em torno dele, né. Essa questão da aparência e da sensação casa um pouco com aquilo que a gente está falando, da condição do Conde, né, de uma criatura não natural e abandonada pela graça divina, e também um aspecto que é importante demarcar, que é a ausência de vida. É aquilo que vive, mas que vivo não está. Essa sensação nós apenas podemos cogitar qual é, ou como ela seria, porque enquanto humanos, nós mesmos, enquanto humanos, não temos dimensão, uma realidade tátil, concreta do que viria a ser isso, apenas pela ficção, né? É como se nós estivéssemos em contato com algo que não existe mesmo, né? Tudo que a gente toca, que a gente se relaciona, que não é objeto, mas que existe algum fio de vida correndo ali, seja no animal, seja em outro ser humano, seja numa planta, essas coisas emanam vida, emanam uma pulsação, há movimento, né? A energia nessas coisas. No Conde, isso não existe, né? Então, nós apenas podemos cogitar o que seria isso,
né? Qual sensação seria aquela sensação que nos invadiria nesse sentido. E eu creio que o que mexe realmente, o que deixa Jonathan Hacker surpreso é justamente isso, porque ele também está tendo esse choque de realidade, né? E não é realidade ainda, digamos, porque o Jonathan Hacker ainda não está consciente do que realmente o Conde é. Mas é um choque com algo o qual ele nunca antes havia presenciado, algo que nunca antes ele havia sentido, né? E é algo que está no Conde, faz parte da essência, da aura do Conde, mas que também afeta tudo ao redor do Conde. Eu acho que isso o capítulo também explora, o capítulo também demonstra que a vida não abandonou apenas o corpo do Conde, mas tudo que é relacionado a ele. Querem um exemplo? Quando Jonathan Hacker fala sobre os estofados e o quanto eles estão conservados, né? Que parece que nada os tenha afetado de algum modo. Ele percebe que pela forma, pelo tecido utilizado, pelas costuras, que os estofados não são algo novo, né? Os estofados ali têm 100, 200 anos, eles são antigos pra caramba. Mas como explicar um estofado tão antigo que nenhuma traça, nenhum parasita o tenha ameaçado, comido, tentado digeri-lo? Isso não é possível. Isso é irreal. Isso não existe. Né? Como explicar também um material que não é oxidado de alguma forma? Né? É estranho. É como se tudo ali tivesse uma afetação. É como se tudo ali tivesse algo que vaza do Conde e é afetado pelo estado do Conde. Quando nós percebemos que nem traças comem as coisas no castelo, nós também podemos entender que até mesmo os insetos abandonam o Conde. Ele é tão maldito que nem inseto chega perto dele. Nem inseto divide o mesmo espaço que ele. De tão maldito e tão rejeitado por tudo que é vivo, por tudo que significa vida, ele é. Né? É algo muito forte, é algo muito marcante, é uma ênfase muito grande aqui, um acento muito grande que o Bram Stoker está fazendo. Uma outra coisa também que chama bastante atenção é que, mesmo abandonado pela vida, o Conde ainda tem contato com algumas coisas vivas. Né? Não é também total ausência de contato. Mas eu creio que o Bram Stoker aqui está usando elementos que dizem muito respeito a crenças, né? Digamos que eram parte da cultura dele e também parte de outras culturas, talvez no leste europeu ou na Europa ali de alguma forma, né? E são elementos assim culturais que nós vemos permear outras culturas, né? Até a nossa mesmo. Nós temos a noção, né, a percepção de que algumas criaturas do mundo animal são bestas. E durante vários e vários séculos, até milênios, alguns dos animais, né, as crenças populares associam alguns animais à presença demoníaca, ou à presença do mal, ou coisas assim. Né? Por exemplo, gatos. Né? Tem gente ignorante até hoje que acha que gato preto dá azar, né? Traz agouro, né? Enfim, isso é ignorância. Né? Muitos animais morrem por causa disso, por esse tipo de ignorância. Mas o que eu estou querendo dizer é que alguns animais na cultura são associados a algo que é maléfico. Eles carregam esse rótulo. A cultura deposita neles isso. Né? Muito em virtude de situações as quais os humanos viviam anteriormente, né? Que eram muito aviltados, né? Assaltados por alguns desses animais, ou por crenças também que surgiram a partir disso. Enfim, varia. Né? E uma dessas criaturas certamente são os lobos. Uma cena desse capítulo é justamente uma em que o Conde está ouvindo os lobos cantarem.
E o som dos lobos o deixa admirado, apaixonado, ele adora os lobos, né? Mas nós percebemos que o uivar dos lobos, né, a sinfonia lupina que eles provocam no meio da noite, é algo que é realmente selvagem, né? Não é uma coisinha simplesinha, né? É um uivar com vontade, com uma alma, um espírito lupino, um espírito bestial. E dessas coisas, o conde está próximo. Dessas coisas, o ser dele se aproxima. Algo que, claro, o Jonathan Harker se afasta, né? O que causa arrepio no Jonathan Harker, digamos o ser de luz aqui, né? Metaforicamente falando, o ser das trevas se aproxima. O ser das trevas se encanta, né? É uma noção muito importante para Drácula, do Bram Stoker, que é a noção de que Drácula também é aquele próximo das bestas. Ele tem um vínculo com as bestas. E ele também, em algum sentido, em alguma dimensão, é o senhor das bestas, né? É uma coisa que eu gosto muito do Drácula. Falando como personagem, né? Personagem que eu já vi sendo retratado várias e várias vezes, né? Em diversas outras obras, inclusive no cinema, né? Exaustivamente. E essa é uma característica que eu gosto muito no Conde. O vínculo com as bestas, como ele se faz senhor delas. Muito bem. Uma outra coisa muito marcante também é que a visita de Jonathan Harker, ela não é uma visita totalmente acidental, né? Há um planejamento nela, né? E o capítulo deixa isso muito claro quando nós temos contato com a biblioteca do Conde e com algumas pequenas marcações que o Conde faz no mapa de Londres, da Inglaterra ali, por exemplo, né? Londres e Exeter, que no caso Exeter é onde fica o escritório do Peter Hawkins, patrão do Jonathan Harker. O Conde tem estudado a cultura inglesa durante muito tempo, aprendido por conta própria o idioma, né? E isso nos leva a perceber que ele está agindo de modo estratégico, que ele não está apenas pensando em comprar uma propriedade ou dar um passeio em Londres. O Conde tem pretensões. Alguém que se aprofunda tanto em informações, literatura inglesa, estuda o idioma, né, tem esse esforço, essa motivação, claro que essa pessoa está procurando por algo, está vislumbrando algo, né, visa um objetivo. E o motivo de Bram Stoker nos apresentar a biblioteca, a vasta coleção de informações e literatura inglesa que o Conde dispõe na Transilvânia, nos leva a acreditar, nos leva a perceber que o Conde tem intenções que são intenções bastante antigas, que ele já vem explorando, já vem matutando muito antes de Jonathan Harker ou até mesmo Peter Hawkins se darem conta disso, né? Serem realmente convidados a participar dos arranjos, né, nessa compra, nesse adquirir de propriedade que o Conde está fazendo. É-nos revelado também que Jonathan Harker não está ali apenas para fechar negócio ou apresentar características técnicas a respeito da propriedade. O Conde quer ser inglês. E o que eu quero dizer com isso? Não é que ele vai se tornar inglês, vai mudar a sua nacionalidade, mas o Conde não basta para ele falar inglês ou ter uma propriedade em Londres. E é uma coisa que ele deixa bastante claro quando ele diz que o inglês dele, ele também quer aprimorar com Jonathan Harker. Ele quer viver um pouco com Jonathan Harker, ele quer ter a presença de Jonathan Harker por mais tempo que o próprio Jonathan acreditava que seria, porque ele quer aprender o mais próximo, o mais perfeito possível do que é ser inglês. Ele não é inglês, né? Ele é romeno, ele é da Transilvânia, né? Ele é um Dracul. Então, todo o modus operandi, né, os maneirismos, né, toda aquela cordialidade que é típica da Transilvânia não é a mesma que é a inglesa. Então o Conde quer
observar Jonathan Hacker, quer aprender com o comportamento dele e também quer aprimorar a sua linguagem, para que quando ele estiver na Inglaterra, o próprio linguajar dele não entregue quem ele é, de onde ele é. Ele quer ser inglês. E isso nos faz perceber também o quê? Que Jonathan Hacker está ali com um papel de ensinar, pelo menos o Conde espera isso dele, né? De ensinar o Conde a ser inglês e que o Conde em si tem intenções de dissimular, camuflar-se de alguma forma na sociedade londrina. E é outro aspecto, outro ponto que nos leva a perceber que o Conde tem planos, né? Que ele está sendo extremamente cuidadoso com alguns planos e intenções ainda obscuras nesse ponto do texto, né? Que serão reveladas certamente mais adiante na obra, mas é tudo planejado. O Conde quer ser um camaleão, ele quer entrar na sociedade inglesa e ser tão inglês a ponto de que as pessoas não o percebam como um estrangeiro, né? Jonathan Hacker também está ali para isso, para o orientar, né? Ensinar algo mais do que os livros puderam, um contato mais humano, digamos. Mais alguns outros pontos importantes nesse capítulo. Certamente a regra das portas é né? Porque o Conde deixa muito claro que Jonathan Hacker não está na Inglaterra, ele está na Transilvânia, e na Transilvânia há outros costumes, né? Mas nós sabemos, né, que se trata do Drácula em si, né? Ele está apenas protegendo Jonathan Hacker, no caso aqui, nesse ponto, né, de que ele xerete coisas que ele não precisa ver, descubra coisas que ele não precisa ver, né? E tem também a questão do encarceramento, que Jonathan Hacker ainda não se deu conta, mas que ele se dará no final, no término desse capítulo, né? Tem as regras das portas. Jonathan Hacker só pode entrar, circular, onde as portas estão abertas. É uma regra que o Conde deixa bastante claro para ele, né? E que ajuda também aí a construir nesse ponto do capítulo uma certa aura de mistério acerca das intenções do Conde. Para quem lê de forma mais superficial e não muito atenta às intencionalidades, certamente isso se constituirá em um elemento de mistério. Por quê? Né? E é claro, né? Quando se é colocada e imposta certas regras, a maior parte das pessoas tende a tentar, se não burlá-las, né? Ou tentam saber um pouquinho mais a respeito do porquê das regras estarem sendo colocadas desse jeito. Isso atiça um pouco a curiosidade, não apenas do leitor, mas certamente de Jonathan Hacker. Mas Jonathan Hacker, né, mesmo com toda a cordialidade e toda digamos, atenção que o Conde lhe dá, o Conde ele é o que é. Ele tem uma certa essência, né? E dissimular, né, aparentar ser o que não é algo que duraria muito tempo, levando-se em consideração a natureza do Conde e o poder que essa natureza emana. Ele é uma presença, tanto mental, física e também espiritual, né? E Jonathan Hacker vai percebendo rapidamente que o Conde não é quem ele aparenta ser. Ele é rápido, ele é soturno, ele é extremamente silencioso, mesmo para um humano. Mesmo o humano que mais tenta ser sorrateiro, silencioso e furtivo, não conseguiria ser silencioso como o Conde, né? Tão sorrateiro como o Conde. Algo tão inumano que nem sequer uma fagulha, um pequeno estimular dos sentidos da audição é feito na maneira como ele se move e se aproxima. Isso é retratado várias e várias vezes nesse capítulo. O Conde tocando o Hacker do nada, e ele se assustando, porque ele não escuta, ele não vê o Conde se aproximar. E a cena do barbear, onde Jonathan Hacker estava ali com a navalha fazendo a barba e com um espelho, também é marcante e também deixa claro que o Conde não é
algo natural, que tem algo muito errado, algo muito estranho com ele, porque ele é extremamente furtivo e, além disso, ele não é refletido no espelho. A imagem do conde não é refletida no espelho. Esse também é outra característica, um outro traço conceitual do vampiro de Bram Stoker. Né? A imagem deles também é algo que não é captada, não pode ser vista. É mais um grau, é mais uma perturbação e maldição pelas quais o vampiro de Stoker é submetido. É claro que é espantoso, né? Você estar de frente para uma criatura, né? Na verdade de costas para ela, olhando para o espelho e ela não ser refletida nesse espelho. É muito bizarro. Né? O espanto de Jonathan Harker é óbvio e totalmente justificado. Né? É muito bizarro. Mas digamos que uma cena interessante também, alegoricamente falando, porque mesmo com essas coisas óbvias, com esses impactos extremos, o Conde ainda se dá o trabalho de tentar dissimular. Né? Por exemplo, quando ele fala quinquilharia vil da vaidade humana, pega o espelho da mão de Jonathan Harker, arremessa ele pela janela, né? Deixa o cara sem espelho lá, ele tendo que se virar para terminar de fazer a barba. Mas nós vemos ainda uma tentativa do Conde de fazer uma dissimulação, né? De aparentar ser o que ele não é. Ele ainda está implicado com isso mesmo com a obviedade, né? E a estranheza que ele desperta. O Conde é paciente, né? E de certa forma ele tenta realmente interpretar o personagem. O Conde, nesse sentido, é ele também uma personagem cênica. Ele é uma personagem muito, mesmo sendo hostil e intimidador para uma pessoa que não é próxima dos costumes dele, né, ele é intimidador, nós podemos perceber que ele também ainda é carismático, que ele ainda tem um carisma, ele é apresentável de certo modo. E quando ele quer transparecer algo, ele se implica nisso. Né? A motivação dele é muito forte. O que o Conde quer tem feito com que ele desempenhe papéis, que ele tenha algum nível de esforço. Nós percebemos que, mesmo mantendo o papel, ele o mantém porque é algo que o motiva, há algo que o motiva a fazer isso. Algo que mantém implicado nessa tarefa. Né? Que é algo muito interessante também. Né? Mesmo quando ele tem a visão do sangue, né? Quando o Jonathan Harker não vê o reflexo dele, né, e é tocado por trás, ele se assusta e acaba se cortando com a navalha. A visão do sangue deixa o Conde totalmente possesso, né, ele é tomado pelo um sentimento que o sangue lhe provoca, né, da sede talvez, né, que ele chega a revelar uma fúria muito grande, né, através dos olhos, da expressão facial dele, ele chega até a pegar o Jonathan Harker pelo pescoço, né? E ele segura, ele contém e dissimula, né? Faz o deboche. Né? E depois tenta manipular ainda o Jonathan Harker falando sobre vaidade humana, quinquilharia, viu, da vaidade humana, se referindo aos espelhos. É bastante interessante e divertida essa cena, digamos assim. Né? Mas o Jonathan Harker começa a juntar, né, o quebra-cabeça, as peças óbvias desse quebra-cabeça. Está óbvio que alguma coisa ali está errada. E ele começa a colocar em prática, juntar essas informações e fazer alguma coisa útil delas. Averiguá-las, testá-las. E digamos que a tentativa mais próxima, né, aquilo que é mais óbvio para ele fazer, é justamente testar as portas. Algo que o Conde esconde, que ele não é capaz de omitir, porque eu estou vendo através dos deslizes absurdos, né, que ele vem tendo, porque ele realmente não consegue esconder, é algo mais forte do que ele, né, aquilo que ele o aflige é mais forte do que ele, mas há algum nível de descoberta que eu posso fazer aqui. E o mais óbvio é aquilo que ele me impediu de fazer, que é as portas, abrir as portas, coletar informações, né? E é o que Jonathan Harker se propõe a fazer e de fato começa a testar, né? Ver o que ele pode abrir. E a conclusão
que ele chega, né, depois de testar várias e várias portas, e pelo fato também de se tocar de que o castelo está em cima de um precipício, né, a um abismo enorme. Quando ele olha pela janela, ele vê o longo vale, né, as paisagens naturais do lugar onde ele está. Ele percebe que o castelo, né, ele está acima de um grande precipício, que é algo que foi inclusive retratado lá no primeiro capítulo também, né, que o castelo ele foi construído num precipício também como um ponto estratégico, né, muito em virtude das guerras que aconteciam ali, né, o castelo estar num precipício impede, né, atrapalha bastante inimigos, por exemplo, adentrarem os seus domínios. Mas ele percebe que o fato do castelo estar sob um abismo e todas as portas estarem trancadas, inclusive a da saída, o colocam numa posição de quê? De prisioneiro, né? Cai a ficha. Eu estou aqui porque o conde quer, mas não porque eu necessariamente quero. É porque ele quer. E o tempo quem diz é ele, as condições quem dá é ele. E a configuração que ele tem a seu dispor não é única e exclusivamente para que o inimigo não entre. É também para que o cativo não saia. E o cativo sou eu. Muito bem, meus caros. É isso. Nos falamos no próximo capítulo, quando eu fizer. Um abraço.